Conectado aqui com a gente para comentar essa desoneração de impostos sobre combustíveis, o presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, o deputado federal Arnaldo Jardim, que também é vice-presidente da FPA. Arnaldo, obrigado pela sua participação. Eu queria saber como é que o setor está acompanhando essa discussão. É a história do cobertor curto, né, Arnaldo? Está faltando dinheiro para pagar o que foi prometido e, na verdade, o governo não pode abrir mão desses impostos. Como é que vocês estão acompanhando essa questão? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham aí. As diretrizes que nós temos tratado, tanto ao nível da frente do setor sucroenergético, como da frente parlamentar da agricultura, é manter a competitividade dos biocombustíveis. Esse é um primeiro olhar nosso. Quando nós, na Câmara, tomamos decisões de limitar a incidência do ICMS, isso teve impacto para conter a grande alta de combustíveis que nós estávamos enfrentando. Quando nós discutimos a desoneração do PIS/COFINS, nós fizemos isso dentro de um contexto em que se aprovou uma emenda constitucional, Petri, que ela garante que qualquer mexida que você faz da tributação dos combustíveis fósseis, você deva ter uma equivalente mudança nos biocombustíveis para manter a sua competitividade. Estamos falando particularmente do etanol, mas esse raciocínio vale para o biodiesel e vale para outros bios, como o bioquerosene, o biogás. Mas vamos nos concentrar na questão do etanol. Como é que nós estamos avaliando o quadro nesse instante? O governo precisa decidir se ele poderá ou não manter a desoneração, a retirada do PIS/COFINS. Nós queremos que o governo reflita sobre três hipóteses. Primeiro, a possibilidade de manter essa desoneração para o diesel, porque o diesel tem um efeito cascata de custos na economia e de custos ao nível do produtor e do consumidor. Estou dizendo o seguinte, a alta do diesel impacta toda a cadeia de produção para o agro, impacta toda a cadeia de transportes, impacta, portanto, para o cidadão da cidade que anda de ônibus e impacta para a produção do preço final dos alimentos. Nós consideramos que o governo deveria refletir para manter a desoneração do diesel, que é mais estruturante. Segunda questão, com relação à gasolina e ao etanol, se voltar a onerar os dois, nós queremos que se mantenha aquele diferencial para que você tenha competitividade do biocombustível. Se decidir voltar somente o PIS/COFINS incidente sobre a gasolina, o impacto nós sabemos que será menor e nós estaremos de acordo com relação a isso também. Ou seja, para não ficar muito complicado, sopa de ideias aí naqueles que estão nos ouvindo, nós achamos que é inevitável que se volte a discutir a tributação antes que se discuta toda a cadeia de preços de combustível e queremos garantir que haja o respeito ao biocombustível. Por quê? Porque ele gera mais empregos, ele é favorável ambientalmente. Então, ele não pode ser tratado tributariamente da mesma forma que o combustível fóssil, que a gasolina, por exemplo. Então, só para a gente resumir, a gente só tem mais um minutinho, Arnaldo. Basicamente, o setor ficaria feliz se essa desoneração acontecesse só na gasolina e excluísse o etanol e também o diesel que leva o biodiesel na sua composição. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo, que a volta fosse incidindo sobre a gasolina, preservando o diesel e mantendo o diferencial competitivo em relação ao etanol. Trabalhamos por isso. E qual a chance de 0 a 10? Eu acho que é muito grande que isso ocorra. Hoje os jornais dão conta de uma disputa dentro do PT, visões diferentes dentro da própria equipe de governo sobre isso. E aí, uma última reflexão, Pedro. Nós não estamos só nos guiando por um interesse localizado. Todos nós achamos, e isso é uma coisa muito consensual entre os integrantes das frentes parlamentares que nós participamos, certo, que o governo deve dar sinais claros de responsabilidade fiscal. Não adianta ter políticas de distribuição de renda, porque elas têm um limite. Você precisa ter o cuidado fiscal e isso seria caracterizado pela volta da oneração da gasolina. Deputado Arnaldo Jardim, obrigado pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima. Boa noite e um ótimo final de semana.
Um abraço a você, Petro, e a todos os nossos amigos. Um abraço.